Estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando nessa noite sobre tragédias climáticas, fatalidade ou negligência humana. Isso porque você tem acompanhado, sabido, especialmente se você habita numa região delicada, como essas regiões citadas aqui ao longo do programa, região serrana do Rio de Janeiro, ou sul fluminense, ou região sul do Brasil, ou mesmo nosso Nordeste, mesmo a região Norte, enfim, o Brasil. Pessoas que passam por essas situações, sem contar os grandes centros como São Paulo, que basta uma chuvinha e a gente tem que sair ali, não é, a nado, né, em botes, em canoas, quer dizer, uma situação realmente complicada, previsível sim, mas o que nós estamos verificando aqui, que não dá para continuar mais desse jeito, dessa maneira, não é? Então, antes do Tiago, que estava ali dando esses passos metodológicos do que é preciso fazer e que estamos refletindo no programa dessa noite, quero convidar você a mandar um e-mail para a gente. O nosso e-mail é muito conhecido, empauta@cançãonova.com, empauta tudo junto, @cançãonova.com. Você pode sugerir um tema, fazer um comentário, enfim, enriquecer o nosso programa. Além disso, você também pode rever os programas, os temas que nós debatemos aqui. Você pode acessar o nosso blog, por exemplo, blog.cançãonova.com/bh, blog.cançãonova.com/bh, tudo junto. E aí, então, você tem acesso ao programa Em Pauta e também a toda a nossa programação. Inclusive, aí vai um convite muito especial, porque justamente nós vamos ter aqui na Canção Nova, nesse dia 26 de maio, nós vamos ter aqui um Kairós muito especial com o Adriano do Revolução Jesus, que está ligado à CNBB, especialmente ao setor juventude, e que também está trabalhando nessa Jornada Mundial da Juventude, que vai recepcionar o Papa Bento XVI, o Papa Francisco no Rio de Janeiro. E o Kairós que nós vamos ter aqui é Quero um Amor Maior, em preparação da Semana Missionária aqui na nossa Casa de Evangelização. Então você não pode deixar de vir, reserve aí na sua agenda, próximo dia 26, ou seja, próximo domingo, tá certo? Então, um grande abraço para você, acesse o nosso blog, você tem toda a programação, além do e-mail e o site do Frei Antônio Moser, antoniomoser.com, que ali você também tem acesso aos temas debatidos aqui no nosso programa Em Pauta. Daqui a pouquinho o Tiago vai deixar também o endereço eletrônico dele para você depois continuar a interação com esse nosso especialista. E Tiago, você estava aí elencando alguns pontos importantes para que o planejamento não somente aconteça, mas seja de fato efetivo e nós todos nos conscientizemos disso. Sociedade e governo, governo e sociedade. Exato, padre. Como eu estava dizendo, o planejamento ele passa por diversas variáveis. Então, entre eles, nós temos que colocar aí um plano municipal de saneamento, o plano municipal de saneamento que preveja toda a gestão de água e esgotos das cidades, um plano municipal de drenagem, um plano municipal de resíduos, um plano municipal de ocupação. E, além de tudo, que até um telespectador falou, um plano de educação, de conscientização, de colocar na mídia essa questão, levar isso à discussão, para que as pessoas se preocupem desde a escala pontual, que é o papelzinho no chão, que é a questão do seu dia a dia, até as escalas regionais e nacionais, para que essas iniciativas ganhem escala, né? Então, para a gente chegar num planejamento urbano, a gente tem que pensar área verde, permeabilidade, florestas urbanas, esse é um contexto muito importante para a gente ter no meio da cidade, saneamento, educação, transporte e mobilidade tem que ser pensado para a gente não acabar entupindo as nossas vias e por num evento cíclico desse, né, Frei? Você tem um nível de chuva muito grande, todo mundo está preso dentro de uma Antônio Carlos, dentro de uma linha verde, onde não é possível nem sair. Então, um plano de mobilidade e transporte também é muito importante dentro desse contexto. E além dessas variáveis, como eu estava dizendo, ações de mitigação e adaptação. São dois conceitos muito importantes que nós temos que ter para os próximos anos, para as próximas gerações, claro, onde a gente tem que aprender a lidar com o novo cenário climático. Nós temos que aprender, querendo ou não, nós estaremos aqui, nos manteremos e as próximas gerações irão estar aqui. Então, nós temos que aprender a lidar com
o clima no cenário que ele tiver daqui a uns anos. Então, todas essas variáveis, elas têm que entrar tecnicamente na política pública para que os governantes, os agentes sociais, transformem essa técnica em ações efetivas no dia a dia da população. Agora, claro, o Frei Antônio Moura, nós herdamos, nós temos aí essa herança, né? Se é uma herança maldita, não sei. Mas o fato é que nós temos hoje um quadro real, então isso é inegável. Cuidados paliativos, ajudar aqui ou ali, tudo bem. Mas a questão fundamental, exatamente, dadas essas mudanças climáticas, alguns especialistas dizem que nós vamos gastar trilhões até 2050 por conta dessas mudanças climáticas, mas a questão fundamental é como justamente não se acumular mais o que já se tem, ou seja, esse tipo de moradia em áreas de encosta, deslizamentos, o que fazer para melhorar a questão do escoamento da água, ou fazer eclodir a água onde está a seca e assim por diante. Aí eu pergunto, finalmente, e a igreja, Frei Moser, como é que a igreja colabora para que isso efetivamente aconteça? Além do acréscimo que o senhor queira fazer na fala do Tiago. Diretamente aí da ação da igreja, eu queria fazer um adendo nessas colocações, que a gente já vê que ele é técnico mesmo. A linguagem dele é uma linguagem muito técnica e ao mesmo tempo acessível. Parabéns, Tiago. Agora, veja bem, eu começaria falando de soluções de curto prazo, quer dizer, o que se pode fazer de imediato para o próximo ano? De médio prazo e a longo prazo. Nós temos que planejar para daqui a 20, 30 para as próximas gerações, senão elas evidentemente vão ter uma herança maldita. Dentro desse contexto, eu sei que algum telespectador vai dizer, ué, está fora. Não, a política demográfica. Por que se deu essa concentração urbana? Todo mundo fugiu para a cidade. Isso em 50 anos. Perfeito. Não é? Nós tínhamos aí 80% morando no campo e agora todo mundo na cidade. Porque o campo foi abandonado, ou seja, a população ficou jogada e então a cidade parecia assim uma espécie de Hollywood permanente, não é? Com todos os recursos e todo mundo então foi para a cidade. E agora? Eu acho que tem que fazer o contrário, quer dizer, tentar levar as pessoas, primeiro as que estão lá, nessas regiões, que permaneçam, mas em condições favoráveis. E as outras, pouco a pouco, eu vou dar um exemplo concreto, eu não sei agora, depende muito da geografia de cada cidade, mas, por exemplo, se cada bairro tivesse vamos supor assim, um banco, uma caixa eletrônica, que não seja explodida naturalmente, né? Um banco, depois, uma farmácia sempre tem, mas você vê, posto de saúde, o mais básico, um supermercado, um mercado mais ou menos, as pessoas não precisariam se deslocar. Então, o Werner, lá de Curitiba, que fez a revolução lá em Curitiba dos transportes, Jaime Lerner, desculpe, ele diz uma coisa que me pareceu assim muito surpreendente, mas que realmente é importante. Ele diz, a minha solução de 20 anos atrás já não vale mais hoje. Em vez de você tentar melhorar o transporte urbano, você tem que tirar o transporte de dentro das cidades. E aí, na Europa, quantas cidades isolam o centro histórico? E isolam por quê? Porque criam condições para que as pessoas não precisem se locomover tanto. Ô Frei, se me permite uma pequena parte, isso é um conceito super interessante, que hoje se fala muito no planejamento urbano, que é o conceito de novas centralidades. Descentralização do que era centro e nova centralidade, ou seja, potencializar os bairros, os locais. O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte, hoje ele fala isso, a criação de tirar o fluxo do hipercentro de Belo Horizonte, você criar novas centralidades, que cada centralidade tenha comércio, educação, lazer, cultura, para que as pessoas vivam ali e parem com esse movimento pendular que afoga tanto. Exatamente, porque aqui nós sofremos muito com isso, né? Por exemplo, você que é daqui de Belo Horizonte, ou que pelo menos conhece, a cidade é a terceira maior capital do país e aqui você sofre com esse movimento pendular, ou seja,
de manhã vai Todo mundo para o pro trabalho e à tarde volta para casa. Quer dizer, são os dois horários de extremo pico que para tudo, né? Uma coisa impressionante. São Paulo, se você vai olhar para São Paulo, para o dia inteiro, né? É uma barbaridade. Rio de Janeiro, quase a mesma linha coisa. vermelha não nem é? se fala. Houve um tempo que eu... Então, essa descentralização é fundamental. Sim, Frei. Houve um tempo que eu procurava passar pela linha vermelha antes das 6, não é, para não pegar o pico. Agora eu já estou passando antes das 5, para pegar o primeiro voo para cá ou para São Paulo, etc. Antes das 5. E já começando a ser um problema. Bom, voltando agora à sua questão inicial sobre a igreja, acho que a igreja tem um papel fundamental na conscientização das pessoas. Primeiro, a sua responsabilidade, não só para consigo, para a sua casa, sua família, mas para o seu bairro, para a sua cidade. Então, participação no sentido de saber fazer proposições, saber colaborar, tanto foi sinalizado no sentido não é, do lixo e coisas semelhantes. Agora, sobretudo, não é, que a igreja leve as pessoas a se considerarem uma família. Então, tem uma tragédia, não fique na primeira emoção. Todo mundo manda roupa, comida, etc., durante uma semana. E depois abandona. Aliviou a consciência. Aliviou a consciência. Não, é uma ação permanente, não é? E também nesse sentido, quantas pastorais nós temos que vão a esses locais no morro? Olha, meu filho, aqui você corre um risco de vida. Você vai ter que, vamos chamar um engenheiro, ajudar aqui para fazer uma pequena contenção ou desviar a água. Traduzindo, a gente pode fazer muito com as pastorais urbanas, as várias pastorais, sobretudo em termos de educação. Mas, você quer completar? Diga. Não, mas aqui tem uma outra questão, Tiago, que é engraçado, e você que está nos acompanhando, com certeza você deve estar concordando comigo agora, pelo menos. Não é? Parece que no Brasil é uma questão cultural. É engraçado esse negócio. Claro, nós ficamos estarrecidos, nos solidarizamos, sem sombra de dúvidas, coisas muito imediatas, é o colchão, é a alimentação, essa coisa toda. Louvado seja Deus, minha gente, louvado seja Deus por essa ação, por essa misericórdia, por essa solidariedade imediata. Depois, claro, a gente parece ter um problema de memória, esquece, mas parece que é uma questão assim um pouco cultural, então a gente fica se perguntando como trabalhar também essa questão cultural do brasileiro, que é muito conformista, que esquece rapidinho as coisas, para ampliar os horizontes aí, para termos uma consciência ética mais global, de cuidado, etc. Aí, padre, primeiramente, para exemplificar isso, eu parabenizo pelo programa, que traz o caráter de divulgação, ampla divulgação para essas questões que são fundamentais. Né? Além de tudo, além da questão cultural, mas como o Frei falou, a gente tem que ter ações de curto, de médio e de longo prazo. Ações de curto prazo nesse sentido é a informação em massa, é a educação em massa. Por que que no Japão, após tantas tragédias, após tantas coisas que eles passam, dentro de 2 meses, 3 meses, está tudo recuperado, Perfeito. Você vê a população já trabalhando, é um sentimento de patriotismo muito grande, é um sentimento de família, de união, onde todos precisam reconstruir, mas porque todos têm um nível cultural, um nível de informação muito favorável para essas questões. Então, aqui no Brasil, enquanto a gente tem uma série de divulgações supérfluas, uma série de divulgações que não agregam valor ao conhecimento e à vida cotidiana das pessoas, a cultura fútil, né? Nós precisaríamos um investimento em educação, seja educação em escola, seja em educação na mídia, seja em educação em casa. Nós precisamos que as pessoas tenham consciência e tenham patriotismo num determinado ponto, sem querer hierarquizar isso, mas num determinado ponto, para que possa trazer as soluções para dentro da cidade com força, com garra, assim como os japoneses fazem muito bem nas suas recuperações pós-tragédia. Para irmos além, Frei Moço, aqui já terminando, porque o nosso tempo já está praticamente esgotado, para ir além dessa sensibilidade momentânea, que é importante, o brasileiro, isso é nato, né? Graças a Deus, nós somos muito sensíveis, muito até emotivos, obviamente, mas através dessa educação implementar mudanças efetivas, não é? Eu diria uma nova consciência.
uma consciência ecológica, uma consciência de solidariedade, uma consciência de corresponsabilidade em todos os níveis, não é? Em todas as esferas. E nesse sentido de uma nova consciência, nós temos que falar em termos mesmo de conversão. Ou seja, uma sociedade de consumismo. Por exemplo, água. Não é só no Nordeste que falta. Quantas vezes nessas cidades serranas também falta água? Há o desperdício, lava carro e faz, não é? Enfim, eu acho que é toda uma nova consciência que tem que ser criada de corresponsabilidade. Vamos juntos construir uma nova casa. Claro que de vez em quando tem uma telha aí que tem que ser trocada, ou seja, algum acidente, mas construir juntos. Tá certo, Frei Moisés. Olha, Tiago, obrigado pela participação, ajudou muito e é isso que precisamos fazer, não é? Porque à medida em que paramos, refletimos, não é? Verificamos com criticidade, mas também com esperança, é que as mudanças efetivamente podem acontecer. Obrigado, viu? Tiago, eu vou chegar em Petrópolis e vou sentar no computador e fazer um artigo sobre essas nossas discussões aqui, mas sobretudo as suas colocações, novas centralizações, né? Quer dizer, a sua linguagem que enriquece muito mesmo. Tá certo. Deixa pra gente então aí, para os amigos que nos acompanham, por favor, não é o endereço para que as pessoas possam acessar aí o seu blog, site, ter acesso à sua tese, enfim, por favor. E obrigado. Tá ok. Obrigado a vocês pelo convite, pela discussão muito enriquecedora e parabéns mais uma vez pela colocação. O meu e-mail é Thiago, com TH, thiagobio@ufmg.br. thiagobio@ufmg.br, e no site da UFMG, lá vocês têm acesso às teses, né, e dissertações que já foram defendidas. A minha se encontra lá com esse enfoque das mudanças climáticas e o papel da floresta, da vegetação em todo esse cenário. Obrigado pelo convite. Tá certo. Nós ficamos por aqui desejando a você, claro, um ótimo final de semana e também aproveitando para felicitar você que vai viajar comigo a partir de amanhã, não é? Nós estaremos indo para os santuários europeus ali, vamos a partir de Milão, também na Suíça, na Alemanha, encerrando na França, depois retornando para o nosso Brasil. Então, uma ótima peregrinação, porque conhecer, rezar, celebrar, nos faz melhorar como pessoa, como cristãos, como gente, não é isso? Então Deus abençoe a você que vai conosco e a você que esteve conosco. Até a próxima semana, se Deus quiser, com um novo tema aqui no seu programa Em Pauta.